Teorias da conspiração. Um universo extremamente caótico, bizarro, sem noção e até criminoso às vezes. As teorias da conspiração são hipóteses e besteiras que alegam tramas secretas por grupos poderosos para encobrir eventos, manipulando a verdade. Muitas das vezes a maioria das teorias da conspiração envolvem elites secretas, pseudociências e até dúvidas sobre certos eventos históricos. E outras que são só piada mesmo. E muitas dessas teorias são tão ridículas que elas acabam sendo reveladas como mentiras e extrapolações. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre as teorias da conspiração ridículas que foram desmentidas. Então vamos ao vídeo. Não tem como começar esse vídeo sem falar o que talvez seja uma das teorias / ideias mais estúpidas já inventadas, a saudosa Terra plana, mais conhecida como terraplanismo. Quer dizer, a Terra plana no geral já foi popular no seu tempo, mesmo que hoje seja um nicho bem pequeno. Olhando para trás é fácil julgar, mas a ideia da Terra plana era a conclusão lógica, baseada no que os sentidos humanos podiam perceber sem instrumentos avançados. Para quem vivia há 3.000 anos atrás, o chão parecia reto e o céu parecia uma cúpula. Nas civilizações mais antigas, a Terra plana era o modelo padrão. Na Mesopotâmia, acreditavam que a Terra era um disco flutuando no oceano, com o céu curvo por cima. No Egito Antigo, via o mundo como uma forma retangular ou plana, cercado por montanhas que sustentavam o céu. Na Grécia arcaica, Homero e Hesíodo descreviam um disco plano rodeado pelo rio Oceano. Inclusive, a ideia da Terra plana muitas vezes é ligada com a ideia do firmamento. Na visão terraplanista e em mitologias antigas, o firmamento é descrito como uma barreira sólida e transparente, como um domo de vidro ou cristal, que cobre toda a extensão do disco terrestre. Isso é baseado em interpretações literais de textos religiosos, como o Gênesis da Bíblia. O firmamento serviria para separar as águas de baixo, no caso dos oceanos, das águas de cima, uma reserva de água acima do céu. E o Sol, a Lua e as estrelas não estariam no vácuo do espaço, mas sim fixos ou circulando por dentro dessa cúpula, muito mais próximos da Terra do que a ciência afirma. O termo vem do latim firmamentum, que significa apoio ou fortalecimento. Os antigos hebreus viam o mundo como um espaço habitável dentro de um oceano cósmico, protegido por esse domo. E como dito anteriormente, os babilônios acreditavam que o céu era uma série de cúpulas sólidas que impediam o caos externo de inundar o mundo. E hoje quem defende a Terra plana usa o conceito do firmamento para explicar por que não conseguimos sair da Terra. Para esse grupo, o vácuo espacial não existe. Se existe um domo, a exploração espacial e a ida à Lua seriam impossíveis, portanto fraudes filmadas em estúdio, como aquela ideia horrorosa do Kubrick com o Apollo 11. E a borda de gelo da Antártida seria o ponto onde a base da cúpula toca o chão, sendo vigiada por militares para impedir que civis vejam a parede. Sim, essa ideia é extremamente idiota e estúpida. Mas a transição para a ideia de uma Terra esférica não aconteceu com a NASA, mas com a filosofia e a matemática grega, muito antes da própria era cristã. Nesse tempo, o Pitágoras foi um dos primeiros a propor a esfera, principalmente por uma questão estética. A esfera era a forma perfeita. Com Aristóteles, no século V a.C., ele forneceu provas físicas, como a sombra redonda da Terra na Lua e a mudança das estrelas conforme se viajava. E com Erastótenes, por volta de 240 a.C., ele usou apenas sombras de estacas e trigonometria para calcular a circunferência da Terra com uma precisão impressionante para a época. Inclusive, existe um mito comum de que as pessoas na Idade Média voltaram a acreditar na Terra plana, porém isso é falso. Praticamente todos os estudiosos e líderes da igreja medieval acreditavam que a Terra era redonda, como a gente acredita hoje. Praticamente todos os estudiosos e líderes da igreja medieval aceitavam que a Terra era redonda. E o livro de astronomia mais usado nas universidades medievais chamava-se literalmente Spera Mundi, ou Sobre a Esfera do Mundo. A confusão moderna veio de historiadores do século XVIII que queriam pintar a Idade Média como um período de trevas total. Só que mesmo que a Terra plana não fosse uma ciência séria depois dos gregos, ela ressurgiu em dois momentos modernos, no caso o século XVIII. Um cara chamado Samuel Rodin
criou a astronomia zetética, usando passagens bíblicas interpretadas literalmente para desafiar a ciência da época. E na era das redes sociais, onde o algoritmo favorece o choque e a desconfiança em autoridades, no caso governos, cientistas e a mídia no geral, e que ironicamente acontece com quase todas as teorias da conspiração existentes. Aliás, ao observar um navio se afastando no mar, ele não apenas diminui de tamanho, mas desaparece de baixo para cima. A parte inferior, o casco some primeiro e o topo maestro some por último. Se a Terra realmente fosse plana, o navio ficaria apenas cada vez menor, mas sempre visível por inteiro. Inclusive, pesquisadores indicam que a crença na Terra plana está mais ligada à desconfiança em instituições científicas e à adesão a teorias da conspiração, como vídeos na internet, do que em evidências físicas reais. Agora, indo para um lado um pouco mais sombrio das teorias da conspiração, temos a ideia de que pessoas poderosas estão envolvidas em tráfico humano, principalmente de menores de idade. Pois é. E bem, apesar dessa ideia ser controversa e no geral ser apenas uma bobagem de internet, já que a maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime são na maioria das vezes gangues, turistas sexuais ou simplesmente pessoas locais, essa ideia ainda é bem popular nas teorias da conspiração modernas, já que essa ideia meio que usa o apelo emocional extremo, já que a proteção de crianças gera uma reação emocional imediata de revolta e urgência, o que facilita o engajamento de novos seguidores. Sem falar do vilão perfeito, já que associar adversários políticos ou elites econômicas ao pior crime imaginável desumaniza completamente o tal inimigo aos olhos de quem acredita nas teorias, sem contar a imunidade a fatos. Como são baseados em segredos profundos, qualquer falta de provas reais é interpretada pelos teóricos como evidência de um acobertamento bem feito. E uma das teorias que popularizaram essa ideia de que poderosos estão cometendo crimes hediondos é o infame Pizzagate, que é com certeza uma das maiores farsas da história do século XXI. O Pizzagate é uma teoria da conspiração infundada e amplamente desmentida que surgiu no ano de 2016. Durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. A mentira alegava que membros do Partido Democrata operavam uma rede de exploração infantil baseada no restaurante Comet Ping Pong, uma pizzaria em Washington. Tudo começou em 2016, quando o site Wikileaks divulgou os e-mails hackeados de John Podesta, então presidente da campanha de Hillary Clinton. Então, usuários de fóruns como 4chan e o Reddit vasculharam as mensagens e criaram uma narrativa falsa de que termos cotidianos como cheese pizza ou pizza de queijo seriam códigos para material de abuso infantil. Já o restaurante Comet Ping Pong e seu proprietário foram alvos porque mantinham relações de proximidade com figuras democratas e realizavam eventos políticos no local. Então, em dezembro de 2016, Edgar Madison Welch invadiu o restaurante armado com um fuzil para investigar a rede e libertar supostas crianças presas. O atirador disparou contra uma fechadura e rendeu funcionários, mas acabou se entregando ao constatar que o local não possuía porão e que não havia nenhuma criança detida. Welch foi condenado a 4 anos de prisão. Logo depois, funcionários da pizzaria e estabelecimentos vizinhos sofreram graves ameaças de morte e perseguição online por meses. A farsa do Pizzagate foi investigada e formalmente desmentida pelo Departamento de Polícia de Washington e por diversas agências internacionais de checagem de fatos. Apesar disso, essa besteira serviu como uma base ideológica fundamental para o surgimento do movimento QAnon, que expandiu narrativas conspiratórias semelhantes nos anos seguintes. Para quem não sabe, o QAnon é um movimento conspiratório de extrema direita que surgiu na internet em outubro de 2017. A teoria central afirma que o mundo é controlado secretamente por uma cabala global de adoradores de Satanás, autores de abuso infantil e traficantes de pessoas, compostas por políticos democratas, celebridades de Hollywood e bilionários. Em poucas palavras, de acordo com essa teoria, pessoas de esquerda estariam por trás de abusos infantis sistemáticos. Pois é, o movimento começou no fórum anônimo 4chan, quando um usuário sob o codinome Ki
afirmou ser um funcionário de alto escalão do governo americano com acesso a informações ultra secretas, que publicava mensagens enigmáticas e codificadas. Os seguidores se reuniam em fóruns para tentar decifrar essas pistas, agindo como detetives digitais de uma narrativa fictícia. Na mitologia do grupo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, teria sido recrutado por generais militares para se candidatar à presidência justamente para derrotar essa cabala secreta. Os seguidores do QAnon acreditavam piamente que dois eventos iminentes iriam acontecer. No caso, a tempestade ou The Storm, que seria o momento em que milhares de membros da cabala global, incluindo a Hillary Clinton e o Barack Obama, seriam presos em massa e enviados para prisões militares, e o Grande Despertar, ou The Great Awakening, que seria o período em que o público fielmente entenderia a verdade e o mundo entraria em uma nova era de utopia. O QAnon deixou de ser apenas uma discussão de nicho na internet e provocou consequências graves no mundo físico, como na invasão do Capitólio. Os seguidores do movimento foram figuras centrais na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, motivados pela crença de que a eleição de 2020 havia sido fraudada pela cabala. Sem contar que o FBI classificou o QAnon como uma ameaça de terrorismo doméstico devido ao potencial de radicalização de atos de violência cometidos por seus membros. Inclusive, após o desaparecimento das postagens do Talkie e a não realização das profecias, o movimento se fragmentou e se fundiu com discursos antivacina, teorias de fraude eleitoral em vários países, incluindo aqui no Brasil, e o ceticismo contra instituições climáticas e financeiras. Enfim, nem preciso dizer que tudo isso é puro fruto do pânico moral e não tem muito mais o que falar sobre isso. Enfim. Agora, indo para um lado um pouco mais anticientífico das teorias da conspiração, temos o infame sentimento anti-vacina ou hesitação vacinal. Isso é a recusa ou atraso na aceitação de imunizantes, fenômeno complexo alimentado por desinformação online, medo de efeitos colaterais e crenças sobre liberdades individuais. Trata-se de uma grave ameaça à saúde pública global, que pode causar o retorno de doenças já erradicadas. Existem várias teorias da conspiração que são alimentadas pelo sentimento de vacina, frequentemente feitas para as pessoas não usarem vacinas. Não me pergunte por quê. E uma das ideias mais controversas que contribuiu para o sentimento de vacina moderno, com certeza, é a ideia de que vacinas causam autismo. A teoria da conspiração de que as vacinas causam autismo começou em 1998 com um estudo falso publicado pelo ex-médico Andrew Wakefield na revista britânica The Lancet. Ele fraudou dados de apenas 12 crianças para sugerir que a vacina tríplice viral causava problemas intestinais e inflamação cerebral. Anos depois, jornalistas e cientistas provaram que Wakefield tinha interesses financeiros recusos e havia patenteado uma vacina concorrente. O artigo foi completamente retirado de circulação e o autor perdeu seu registro médico de forma definitiva. Desde então, a ciência moderna realizou estudos massivos com milhões de crianças ao redor do mundo para testar essa hipótese. Nenhuma pesquisa séria encontrou qualquer ligação entre imunizantes e o transtorno do espectro autista. Grandes instituições de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o CDC e o Ministério da Saúde, confirmam que substâncias como o timerosol e o alumínio, usadas de forma segura nas vacinas, não afetam o neurodesenvolvimento infantil. Atualmente, sabe-se que as causas reais de autismo são multifatoriais e de origem essencialmente biológica, anteriores ao nascimento. Estudos genéticos explicam entre 70% e 90% dos casos de TEA causados por mutações hereditárias ou espontâneas. Fatores ambientais como a idade avançada dos pais ou a extrema prematuridade no parto também exercem influência, mas o calendário de vacinação é inteiramente seguro e sua coincidência com o diagnóstico é puramente temporal. As consequências dessa desinformação, porém, são perigosas e letais. O medo infundado gerou uma queda drástica na cobertura vacinal em diversos países, resultando no ressurgimento de surtos de doenças que já estavam controladas, como o sarampo, o coqueluche e a poliomielite.
comunidades inteiras perderam imunidade de rebanho devido ao pânico propagado por movimentos anti-vacinas nas redes sociais. Conclui-se que o mito da vacina e do autismo é uma das fraudes científicas mais prejudiciais da história moderna. Proteger a população por meio de imunização é um ato de responsabilidade coletiva fundamentado em evidências sólidas. A ciência já encerrou esse debate de forma categórica. Vacinas salvam vidas e não causam autismo. Agora, indo para uma teoria ainda mais estúpida que a anterior, temos a ideia de que os dinossauros nunca existiram. Pois é, essa ideia, que é extremamente sem sentido, é alimentada por diferentes vertentes que tentam deslegitimar a paleontologia. A primeira delas é a chamada teoria do lucro, que defende que esses animais foram inventados no século XIX apenas para gerar bilhões de dólares para a indústria cultural, vendendo ingressos de cinema, brinquedos e livros. Para os defensores dessa ideia, os museus fazem parte dessa engrenagem financeira e sustentam a farsa, exibindo apenas réplicas de gesso e resina. Os negacionistas usam o fato de que as peças expostas não serem os ossos verdadeiros como uma suposta prova de que os fósseis reais jamais existiram, ignorando o protocolo de preservação científica. Outra vertente muito forte possui caráter estritamente religioso e aponta a ausência na Bíblia de menções diretas à palavra dinossauro, como evidência de que esses répteis gigantes são uma invenção secular para tentar validar a teoria da evolução de Darwin e desacreditar o criacionismo literal. Por fim, os teóricos da conspiração costumam citar o período histórico conhecido como a corrida dos ossos, uma comparação feroz entre os paleontólogos Edward Cope e Othniel Marsh no final do século XIX. Eles alegam que a pressa e a rivalidade extrema fizeram que esses cientistas inventassem dezenas de espécies do nada apenas para superar um ao outro, criando o mito dos dinossauros. No entanto, a ciência moderna desmitifica completamente cada um desses argumentos com uma montanha de evidências físicas acumulada ao longo dos séculos. Em primeiro lugar, as réplicas de gesso nos museus existem apenas porque os fósseis originais são raros, pesados e frágeis demais para ficarem expostos ao público, permanecendo guardados de forma segura em salas de pesquisa. O argumento religioso também cai por terra, pois a palavra dinossauro só foi criada em 1842, séculos após a escrita dos textos sagrados, que mencionam criaturas colossais, como Leviatã e o Behemoth. Além disso, a hipótese de uma farsa em massa é logicamente impossível. Para sustentar uma mentira desse tamanho, seria necessário condenar perfeitamente milhões de cientistas, mineradores, operários e governos de mais de 150 países diferentes, operando em segredo absoluto por mais de 200 anos, sem que ninguém jamais revelasse o segredo. A realidade biológica da existência dos dinossauros é confirmada diariamente por métodos científicos incontestáveis. A descoberta de fósseis ocorre de forma descentralizada no mundo inteiro, revelando não apenas ossos isolados, mas esqueletos inteiros articulados, ovos com embriões preservados, pegadas profundas e até fezes fossilizadas. A idade dessas descobertas não é um palpite, pois os cientistas utilizam rigorosas datações químicas e radiométricas para medir a decomposição de elementos nas rochas onde os fósseis são encontrados, provando que eles têm milhões de anos. Para fechar o caixão da conspiração, os dinossauros nem sequer desapareceram por completo do planeta. A biologia evolutiva já comprovou que as aves modernas que vemos voando hoje, desde uma pequena pomba até uma galinha, são descendentes diretas de um grupo específico de dinossauros carnívoros, carregando o mesmo DNA e estrutura óssea de seus ancestrais. Enfim, uma teoria extremamente ridícula. Agora, indo para uma teoria tão estúpida quanto as duas anteriores, temos a absurda ideia de que o Covid-19 foi criado em laboratório para controle populacional por parte de uma suposta elite global. A premissa central é a redução e o controle da população mundial por meio de um patógeno mortal. Essa narrativa apocalíptica usa o medo e a desconfiança das instituições para criar uma resposta simples e maliciosa para uma crise complexa. Mas obviamente essa ideia é uma completa besteira. A ciência genética desmente completamente essa hipótese por meio de 3 pilares inquestionáveis, como o mapeamento genético do SARS-CoV-2,
prova que ele compartilha quase toda a sua estrutura com coronavírus selvagens encontrados na natureza, especificamente em morcegos. Além disso, a engenharia genética deixa assinaturas e ferramentas de edição no código molecular. O vírus da Covid-19 não possui nenhuma marca de manipulação humana, sem contar o fato de que o encaixe perfeito do vírus nas células humanas ocorreu por seleção natural e mutações aleatórias, um processo biológico comum que laboratórios não conseguem replicar do zero. Além da biologia, a teoria desmorona diante da realidade geopolítica e econômica mundial, como o fato da pandemia ter gerado uma recessão global trilionária, que quebrou cadeias de suprimentos e prejudicou severamente as próprias elites e governos que supostamente teriam criado o vírus, de acordo com a teoria. Além, claro, da mutação contínua do vírus, que cria variantes imprevisíveis, tornando impossível controlar quem ele mata, que anula a lógica de uma arma de controle. Sem contar que um plano dessa magnitude exigiria o silêncio absoluto de milhares de cientistas, médicos e autoridades de nações rivais, como a China e Rússia, algo que nunca se sustentaria na prática. Enfim, uma teoria extremamente idiota e não faz sentido nenhum, e acho que é melhor nem estender isso aqui. Se você achava que as outras 3 teorias que eu citei completamente absurdas e idiotas, é porque você não ouviu falar dessa. A ideia de que o aquecimento global não existe. Sim, alguém pensou nisso e achou que descobriu a verdade, não me pergunte por quê. E bem, o nome da teoria é extremamente autoexplicativo. Basicamente é o puro negacionismo de que o aquecimento global seria uma mentira inventada por cientistas para ganhar dinheiro, ou que isso seria uma farsa, criada para impor uma agenda ou coisas do tipo na população. E bem, essa ideia que no geral é uma baboseira completa, ignora o maior consenso da história da ciência moderna. Mais de 99% dos cientistas climáticos do mundo concordam que o planeta está aquecendo e que a culpa é das atividades humanas. Dizer que o fenômeno é falso cai por terra diante de fatos incontestáveis, como o fato de instituições globais como a NASA e o IPCC, além de órgãos nacionais como o IPAN, monitoram o planeta diariamente. Sem contar que desde a Revolução Industrial, a queima de carvão e petróleo disparou os níveis de CO2 na atmosfera para o patamar mais alto dos últimos 2 milhões de anos. O planeta funciona como um carro trancado ao sol, o calor entra, mas os gases poluentes impedem que ele saia. Além disso, os oceanos estão cada vez mais quentes, o nível do mar está subindo devido ao derretimento acelerado das geleiras, e os eventos climáticos extremos como secas, histórias e enchentes devastadoras deixaram de ser previsões e viraram a nossa realidade atual. Negar o aquecimento global hoje é como negar a gravidade. A física do planeta não se importa com teorias da conspiração. Enfim, uma baboseira absoluta e sem prova nenhuma. Bom, agora indo para o que talvez é a teoria que não é só a mais patética, como a mais cruel, asquerosa e criminosa de todas dessa lista. O que muita gente não sabe é que muitas das teorias da conspiração possuem uma coisa em comum, que é a sua raiz profundamente antissemita, ou seja, o ódio ou a aversão aos judeus ou os praticantes do judaísmo. Basicamente, o povo judeu foi a vítima de muita discriminação ao longo da história, desde a Idade Média e até, infelizmente, aos dias atuais, onde os judeus são acusados de controle mundial ou como financiadores do capitalismo predatório e os mentores intelectuais do comunismo internacional, o que obviamente é mentira, mas infelizmente esse tipo de falácia é utilizado para atacar e discriminar a comunidade judaica. E isso infelizmente aconteceu ao longo da história. Durante a Idade Média, os judeus eram frequentemente proibidos de possuir terras ou ingressar em corporações de ofício na Europa, sendo empurrados para profissões ligadas ao comércio e empréstimo de dinheiro. Essa marginalização gerou ressentimento financeiro e os transformou em alvos fáceis em tempos de crise. A disseminação de textos falsificados, como os controversos Protocolos dos Sábios de Sião, publicados pela primeira vez em 1903, consolidou a falsa narrativa de que haveria uma cabala judaica secreta conspirando para dominar o mundo, a economia e os governos. E além disso, ao longo da história, várias acusações foram feitas contra os judeus, puramente motivado por antissemitismo.
como por exemplo, a infame acusação de que os judeus mataram Jesus. E bom, historicamente, Jesus foi crucificado por ordem do Pôncio Pilatos, o governador romano, sob acusação de rebelião, após pressões de líderes religiosos judeus. A liderança do templo da época, os saduceus, era nomeada e controlada pelos romanos. Suas ações refletiam a política de ocupação da época, não o desejo de toda a população judaica. Inclusive, em 1965, a Igreja Católica publicou a Declaração Nostra Aetate, rejeitando oficialmente a culpa coletiva dos judeus pela morte de Jesus. O documento afirma que o que foi feito na Paixão de Cristo não pode ser imputado a todos os judeus naquela época, nem aos judeus de hoje. A ideia da culpa coletiva do povo judeu é considerada um tropo antissemita. E além do mais, essa ideia é chamada de acusação de deicídio e foi a base do antissemitismo religioso na Europa por quase 2 milênios. Além disso, tem também o uso do Talmud para atacar o povo judeu, que de novo envolve a figura de Cristo, já que o Talmud contém algumas passagens que estudiosos acreditam serem referências a Jesus, frequentemente chamado de Exu. No entanto, esses textos não são fontes históricas contemporâneas. Foram compilados séculos depois e debatem se os relatos descrevem Jesus de Nazaré ou outras figuras homônimas da antiguidade judaica. E as menções sobre Exu são bem agressivas, como acusações de feitiçaria, bruxaria e outras coisas bizarras contra o Exu. E por causa disso, o uso de trechos descontextualizados do Talmud é uma tática clássica de grupos de ódio. Mas o Talmud não é um manifesto ou um livro de leis uniforme, mas sim um registro de debates e de discussões rabínicas ao longo de séculos. Antissemitas frequentemente retiram frases de contexto para fazer parecer que o texto prega hostilidade contra não-judeus. Ignora o debate, apresentando a opinião isolada de um único rabino antigo como se fosse a doutrina oficial de todo o judaísmo. E inventam passagens que simplesmente não existem no texto original. Inclusive, estudiosos cristãos que combatem o preconceito denunciam que os ataques ao Talmud são baseados em má fé teológica e ignorância literária. Intelectuais cristãos apontam que o Talmud não é um manual de ódio, mas é uma compilação de debates jurídicos e éticos. Eles explicam às suas comunidades que pensar frases isoladas para atacar o judaísmo ignora o próprio método rabínico, onde opiniões divergentes são registradas sem que se tornem regras. Historiadores cristãos modernos compreendem que as raras e polêmicas menções a Exu no Talmud, geralmente lidas como paródias ou críticas, precisam ser entendidas dentro do contexto da rivalidade e autodefesa religiosa dos séculos 3 e 4. Naquela época, o Império Romano havia se tornado cristão e passou a perseguir severamente as comunidades judaicas. Para os defensores do diálogo, é natural que os textos da época refletissem a intenção política e teológica daquele momento, e usar isso hoje para espalhar antissemitismo é um anacronismo perverso. E a ponto de curiosidade, Jesus era judeu, e seus apóstolos eram judeus, e os evangelhos são livros judaicos. Ou seja, não faz sentido uma pessoa que se diz cristão odiar judeu, já que a figura central do cristianismo era judia. Inclusive, o teólogo católico belga Karel Edvard Cassidy resumiu isso perfeitamente ao dizer: não é possível ser cristão e antissemita ao mesmo tempo, pois o antissemitismo é um pecado contra o próprio Cristo. E em 1938, no auge do avanço nazista na Europa, o Papa declarou publicamente uma frase que ecoa até hoje: o antissemitismo é inadmissível, espiritualmente todos nós somos semitas. Ele queria dizer que o cristianismo tem suas raízes totalmente fincadas na promessa feita a Abraão. Além dessas acusações e anacronismos históricos bizarros, tem a farsa do líbelo de sangue. Surgido na Idade Média, esse mito afirmava falsamente que os judeus sequestravam e assassinavam crianças cristãs para usar seu sangue em rituais religiosos, como na preparação do pão azimo, o matzah. Essa calúnia introduziu a ideia de que o grupo opera secretamente nas sombras, cometendo crimes hediondos contra os mais vulneráveis. É o ancestral direto de teorias da conspiração modernas como QAnon, dito anteriormente, e acusa elites de abusarem secretamente de crianças para rituais ou obtenção de substâncias. Mas o que talvez seja a teoria antissemita mais asquerosa de todas, com certeza é a ideia de que o Holocausto, uma das piores atrocidades que já aconteceram na história da humanidade, que foi o genocídio / assassinato em massa de 6 milhões de judeus, além de outras minorias como ciganos, homossexuais, poloneses, deficientes e prisioneiros de guerra, planejada e executada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, liderado por Adolf Hitler, nunca aconteceu ou foi exagerada.
E bem, eu nem preciso explicar porque essa ideia é extremamente asquerosa. Na verdade, é com certeza a teoria da conspiração mais esdrúxula e criminosa já inventada. E bem, as pessoas que tentam provar que o Holocausto nunca aconteceu inventam argumentos que são simplesmente bizarros. Como que o crime foi uma farsa para gerar simpatia, ou que o genocídio foi inventado para extorquir dinheiro de indenizações, especialmente da Alemanha, e para justificar a criação do Estado de Israel em 1948. Sem contar, claro, o argumento da suposta inconsistência dos testemunhos, onde os conspiracionistas isolam pequenas contradições e depoimentos de sobreviventes traumatizados colhidos décadas após a guerra para tentar invalidar todo o evento. Porém, obviamente, o Holocausto não se baseia apenas em relatos orais, ele é o evento histórico mais documentado do mundo. A prova do genocídio em massa está sustentada em uma montanha de evidências físicas e burocráticas indestrutíveis, como os documentos dos próprios perpetradores, ordens alemãs, listas de transportes ferroviários de deportados e relatórios confidenciais da execução enviados a Berlim. Evidências físicas como as ruínas das câmaras de gás, as toneladas de pertences das vítimas guardadas nos campos e as valas comuns encontradas por cientistas e arqueólogos, e as confissões dos carrascos, onde nos julgamentos de Nuremberg os próprios oficiais nazistas de alto escalão admitiram e detalharam o maquinário do extermínio, sem jamais negar que o massacre havia ocorrido. E não podemos deixar de fora também a ideia de que não foram 6 milhões de pessoas que foram mortas, mas 271 mil. Os negacionistas usam frequentemente o código de 271 mil ou memes em redes sociais para afirmar que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha provou que apenas cerca de 261 mil pessoas morreram nos campos nazistas. E isso acontece porque tem a bizarra dúvida de que como 6 milhões de pessoas foram mortas em 4 anos. Porém, obviamente isso não faz sentido nenhum, já que o número de 271 mil mortos é real, mas refere-se exclusivamente a certidões de óbitos oficiais emitidas pelo Cartório Especial de Bad Arolsen até 1984. Esse registro só inclui pessoas que tiveram mortes registradas individualmente pela burocracia dos campos alemães internos. Ele ignora completamente os mais de 2,7 milhões de judeus mortos imediatamente ao chegar nos campos de extermínio, como Auschwitz e Treblinka, onde não se abriam pontuários ou certidões individuais, e os cerca de 1,5 milhões de judeus fuzilados a céu aberto pelos Einsatzgruppen, esquadrões da morte no leste europeu. E sobre a dúvida dos 4 anos, o questionamento sobre os 6 milhões de mortos tenta fazer o genocídio parecer logicamente impossível, mas a história e a demografia provam o contrário através de uma máquina de destruição em massa que operou em várias frentes simultâneas. Quase metade das vítimas nem sequer chegou nos campos de concentração, tendo sido executada a tiros pelos esquadrões da morte da SS em florestas e ravinas do leste europeu, muitas vezes em massacres de dezenas de milhares de pessoas em poucos dias. Nos campos de extermínio industrial, como o próprio Auschwitz e o Treblinka, a infraestrutura foi desenhada especificamente para a velocidade, permitindo a eliminação de milhares de pessoas diariamente por meio de câmeras de gás e crematórios que funcionavam interruptamente. Por fim, a prova matemática definitiva está nos censos demográficos do continente. A população judaica europeia despencou de 9,5 milhões de pessoas em 1939 para cerca de 3,5 milhões em 1945. Essa ausência física brutal e documentada de 6 milhões de seres humanos após a guerra sela o fato histórico de forma incontestável. E bem, eu nem preciso dizer que essa teoria não tem fundamento nenhum, e muito menos credibilidade, e ela não só faz sentido algum, como também crime, já que o negacionismo não é um debate histórico, mas sim uma ferramenta política para incitar o racismo, reabilitar o neonazismo e atacar a dignidade humana. E é isso, não tem muito o que falar sobre esse tópico, porque ele é simplesmente pesado, mas o que eu falei sobre tudo isso foi extremamente necessário. E bom, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário aí e compartilhar esse vídeo com seus amigos aí. Então, obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Fui.